12, está com a gente o Coronel Alexandre Lucas, que é o secretário da Defesa Civil Nacional. Coronel, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Um bom dia para o senhor. Bom dia a todos. O prazer é meu. Coronel, eu queria que o senhor, por favor, atualizasse as informações, o que o senhor tem de informação mais recente sobre essa nova tragédia, né? Que atingiu principalmente a região de Angra dos Reis. A informação que nós tínhamos até agora há pouquinho eram de 10 mortos, havia também casos em Paraty e em Mesquita. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse quadro, como é que estão os trabalhos da Defesa Civil, enfim, a atualização de momento, por gentileza. Pois não, a situação aqui agora, graças a Deus, nos últimos 2 dias teve sol, né? E isso permite que os bombeiros façam o seu trabalho com segurança de socorro e resgate, né? Nesse caso agora, resgate de desaparecidos principalmente. Uma situação preocupante para todos nós são os bloqueios da BR-101. Há uma força-tarefa trabalhando para desbloqueá-la, porque ela é uma das principais vias de fuga em caso de um acidente nuclear em Angra dos Reis. Não há nenhum risco com a usina, mas sempre a gente tem que ter essas vias liberadas. Acionamos ontem o Exército Brasileiro com seu batalhão de engenharia vir reforçar a liberação da 101 e também o Estado do Rio de Janeiro, a rodovia RJ 155. Continuamos apoiando aqui as operações, estamos trabalhando para liberar recursos ainda hoje, já para o município de Angra, e estamos apoiando na elaboração da documentação para liberação de recursos nas orientações. E também disponibilizamos aeronaves das Forças Armadas para apoio às ações de socorro. Coronel, em relação ao número de mortos, nós tínhamos 10 mortos em Angra dos Reis, 7 em Paraty, 1 em Mesquita. Portanto, no Rio, como um todo, 18 mortos até agora. Esses números são os números que o senhor tem também, Coronel? Exatamente. Esses são os números que eu tenho, mas geralmente o governo federal prefere deixar que a atualização de números fique por conta do Estado e do governo municipal, porque considerando que o número de ele está relacionado com o número de mortos, quando o corpo de bombeiro encontra algum corpo, ele atualiza os dados. Como o bombeiro é do governo estadual, a gente prefere que esses dados sejam repassados pelo Estado. Mas esses são os números que eu também tenho até agora. Tá certo. Coronel, a Defesa Civil tinha informação desse risco, da chuva forte que viria? Houve algum alerta antecipado? Enfim, o que se pode falar sobre isso, né? Porque nos últimos tempos a gente tem visto alguns casos acontecendo. Em Petrópolis recentemente, né, a gente teve de forma reiterada casos em Petrópolis em que falou da dificuldade do sistema de alerta para avisar com antecedência tanto da evacuação de áreas de risco como da ação antecipada de bombeiros e homens da Defesa Civil. O que o senhor pode falar sobre o período que antecedeu essa chuva forte? Houve um alerta? Houve o aviso antecipado, Coronel? Assim, essa pergunta sua é muito importante para a gente esclarecer a população. Existe um Sistema Nacional de Meteorologia composto por 3 órgãos com altíssima capacidade, tanto profissional como tecnológica, que é o IPETEC, né? O Nacional de Meteorologia, o IMET, o IPETEC, e o CEMADEM, que é do Centro de Monitoramento de Desastres, né? E nosso Centro de Administração de Desastres da Defesa Civil. E foram emitidos alertas para toda a região que haveria chuvas fortes, desde quinta-feira. Então foi avisado com antecedência, tanto que a Defesa Civil de Angra dos Reis, que também tem seu corpo de meteorologista, tem seu sistema de acompanhamento, emitiu alertas e tocou as sirenes. Agora, uma coisa que a ciência ainda não conseguiu foi prever a quantidade de chuva. Em Angra dos Reis, 600 milímetros em 48 horas. Isso em qualquer cidade do mundo causaria desastre, porque os sistemas de microdrenagem não estão dimensionados para isso, né? Então, nós temos esse problema. Mas foram emitidos os alertas, e tanto que o número de pessoas, pelo tamanho da chuva,
Infelizmente, a gente lamenta muito todas essas mortes, mas ele foi muito menor, por exemplo, do que em 2010, quando choveu muito menos e tivemos muito mais mortes. Também pelo trabalho de prevenção que é feito aqui pela Defesa Civil de Angra dos Reis, que é com certeza, uma das mais preparadas do país. Agora, coronel, para quem não conhece a região, eu queria que o senhor descrevesse a área atingida em que se registrou esse número de mortos até agora, né? 10 mortos em Angra dos Reis. Como é que é a área atingida? É área de encosta? São áreas que são ocupadas indevidamente? Áreas de risco? Descreve pra gente, coronel, por favor, para quem não conhece a área, porque invariavelmente o que acontece é isso. A chuva tem vindo mais forte e acho que a ciência, os especialistas têm que entender, no mundo, não no Brasil, mas no mundo, tem que entender o que está acontecendo, por que a chuva está vindo numa intensidade muito maior do que sempre veio. Mas independente disso, o que acontece é que as pessoas mais vulneráveis são as que sofrem, são as pessoas que ocupam áreas de risco, pessoas que estão penduradas no morro, são essas que são as principais atingidas. Como é que é a região que foi atingida dessa vez, coronel? Olha, a Angra dos Reis ela tem um conjunto de ilhas, né? Tem uma parte que é mais central e ela tem muitas encostas. Ela parece muito assim, guardadas as devidas proporções, com a Baixada Santista ali, que tem a Serra do Mar e ali no litoral, aquelas ocupação ali em Santos, Guarujá, daquelas encostas. Não são só pessoas vulneráveis, pessoas mais pobres que são atingidas nessas áreas, igual Petrópolis, porque há uma ocupação, inclusive, de mansões nessas encostas. Nós tivemos, por exemplo, há anos atrás, uma pousada de alto luxo que as pessoas morreram porque foram atingidas pela encosta, né? Então, nessa geografia aqui de Angras, todo mundo está em risco. Tanto as pessoas mais vulneráveis quanto as pessoas mais abastadas, porque os deslizamentos em decorrentes do excesso de chuva são muito poderosos, né? E o desastre que mais mata no Brasil são os deslizamentos. Agora, nós tivemos também áreas inundadas, como nós temos aí nas imagens, né, que eu estou vendo aqui. Então, essas inundações, elas também provocam muitos danos, desabrigados e desalojados. E, nesse caso, não houve mortes. E as mortes aqui ficaram muito concentradas no bairro Monsuaba também, que é uma área de propícia a deslizamento. Nós estamos conversando com o secretário de Defesa Civil Nacional, o coronel Alexandre Lucas. Coronel, como o senhor falou, a geografia joga contra, nesse caso, né, em Angra dos Reis, como também em Petrópolis, como em outras regiões também. Aliás, eu estava procurando até o dado aqui, mas não encontrei, mas eu sei que há estudos, inclusive, que mostram que em Petrópolis ela não poderia ter o número de habitantes que tem. Simples assim, não poderia ter essa quantidade toda, porque não há espaço seguro para tanta gente. Em Angra dos Reis é mais ou menos isso, quer dizer, enquanto houver essa ocupação que há, independente de ser uma área mais popular ou uma área mais nobre, como o senhor falou, né, de um hotel que desapareceu anos atrás, mas independente disso, a saída seria essa, se é que é possível dizer que isso é uma saída, diminuir o número de habitantes em Angra dos Reis? É uma pergunta muito complexa, né? O passivo de ocupação dessas áreas de anos, né? Desde a Paraty, por exemplo, desde a época dos primórdios, né? Do descobrimento ali, dos primeiros anos do Brasil. Então, você falar sobre retirar uma cidade, mobilizar uma cidade inteira, as pessoas têm um apego ao lugar onde nasceu, ali estão seus familiares. Não adianta a gente virar, não é simples, não é que não adianta, não é simples a gente virar para uma família e falar assim, olha, você mora aqui desde que você nasceu e agora você vai morar a 15 quilômetros daqui. Ou a pessoa viveu toda a vida numa casinha com o seu quintal, com a sua hortinha, com o seu porquinho, com o seu cachorrinho, e agora nós vamos te colocar num apartamento aí de 40, 50 metros quadrados no 5º andar.
E então não é a solução para essa questão não é simples. Ela não é fácil. Ela precisa de uma discussão que envolve planejamento urbano, que envolve segurança jurídica para fiscalização dos prefeitos também, que é muito frágil. Eu fui em Defesa Civil de Belo Horizonte, quando a gente ia fiscalizar para não deixar as pessoas ocuparem, movimentos sociais de luta por moradia entravam na justiça, a justiça dava liminar, e quando a gente assustava, onde tinha 2, 3 casas, hoje tem 500, 400. Então é muito complexo, é preciso de uma discussão séria, de uma integração de políticas públicas de vários setores e principalmente da compreensão da sociedade de que local de risco não é local para se morar. Aliás, tem que ser dito, né? Isso não é privilégio, não é primazia de Angra dos Reis, de Petrópolis e tal. Aqui no litoral paulista também acontece muito disso. Tem muito político que se vale disso, né? Tem muito político que se elege prometendo coisas que sabe que não pode entregar, né? Então, nós tivemos aqui no litoral de São Paulo, foi em 2020, começo do ano de 2020, no Guarujá, em São Vicente, em Santos, uma chuva muito forte também. Os morros vieram abaixo, muita gente morreu, foi uma tragédia terrível. E o que se disse é que aquela área não deveria ser mais ocupada. Não deveria ser mais ocupada. Ela foi lavada, né? Aquele morro todo, o Morro do Macaco Molhado todo. E vieram barracos, vieram pessoas que morreram ali soterradas. Pô, não deu 6 meses, já estava tudo ocupado. Me parece até com mais gente. E com a colaboração de políticos que querem se reeleger ou se eleger, ganhar votos das pessoas prometendo, entra lá que depois eu regularizo isso, dou um jeito de regularizar. Então, o buraco de fato é muito mais embaixo, né? Bem mais embaixo, mas não dá pra gente conviver ano após ano com cenas repetidas, em áreas repetidas, da mesma forma, sem que nada aconteça. Coronel, o senhor falou da BR-101, da Rio Santos. Qual é a situação? Ela está ainda bloqueada, está obstruída, mas qual é a previsão, qual é a situação? Dá para se ter uma ideia de quando ela deve ser liberada, coronel? Então, o presidente mandou que o ministro Marcelo da Infraestrutura fizesse agora um sobrevoo lá, ele está fazendo com as aeronaves das Forças Armadas, juntamente com a presidente do consórcio lá da empresa concessionária, né? A empresa concessionária tem 1 mês que ela assumiu a rodovia, então ela não tinha nem infraestrutura ainda para resposta, mas ela está presente junto com o ministro da Infraestrutura nesse momento. São vários pontos de bloqueio, alguns pontos de bloqueio muito complexos, que talvez vai ter até que usar explosivo para rocha, além de outros pontos de bloqueio que são mais simples. O grande problema disso é que tem áreas que já estão ficando sem abastecimento de víveres, né, de comunidades. Então, a gente está apoiando aqui a Defesa Civil de Angra, dos municípios, inclusive com recursos para alocação de embarcações de abastecimento desses locais que estão isolados. Até a Polícia Rodoviária Federal está tendo que substituir os seus patrulheiros com embarcações planejadas por nós da Defesa Civil, porque as viaturas estão presas entre bloqueios na rodovia. Quer dizer, os veículos continuam nesses lugares. Algumas preferem ficar em casas de pessoas ali que estão hospedando, né? Mas já tem de barcos, embarcações prontas para a gente resgatar essas pessoas. Tá. E com esse quadro que o senhor falou da BR-101, com vários pontos de obstrução, de bloqueio, enfim, até com necessidade talvez de explosão de rochas, não dá para ter a menor ideia de quando essa rodovia vai ser liberada, né, coronel? A gente criar expectativa é muito ruim, né? Porque as pessoas fazem planejamentos e eu prefiro aguardar que o ministro e as pessoas que têm a vocação para essa situação deem essa informação. O que a Defesa Civil está reunindo todos os recursos disponíveis para que essa rodovia seja liberada, principalmente pela posição estratégica que ela ocupa em decorrência do plano de contingência para um eventual acidente nuclear em Angra dos Reis. Então, coronel, esse é um outro ponto delicado, né? O prefeito de Angra dos Reis solicitou
que fosse feito o desligamento, né, de Angra 1 e Angra 2, exatamente por isso, no caso de necessidade, de algum problema sério, não haveria via de escape, né, não haveria como evacuar a área exatamente pelo bloqueio 1, né, o prefeito está insistindo nisso. Qual é a posição da Defesa Civil em relação a isso, coronel? Olha, a gestão do risco, ela envolve especialistas, né, principalmente na questão de nuclear. Essa é uma ciência muito, muito sofisticada, é uma ciência que demanda pessoas de alta capacidade, e nós estamos, logicamente, contando que essas pessoas estão acompanhando tudo isso. Não há nenhum risco, nada que indique qualquer risco de anormalidade na operação da usina. O pedido do prefeito foi levado, encaminhou, né, a gente encaminhou, inclusive a própria imprensa tem divulgado isso, para as instâncias superiores. O próprio ministro falou com o presidente, o próprio prefeito falou com o presidente. Então, isso está sendo, pela delicadeza e pelo fato de ser um assunto estratégico, isso está sendo resolvido no nível mais alto de governo do que eu ocupo. Mas nós estamos aqui acompanhando com toda atenção, e a preocupação nossa é exatamente liberar essas vias o mais rápido possível. Tá certo. Nós estamos conversando com o coronel Alexandre Lucas, secretário da Defesa Civil Nacional, falando sobre a situação em Angra dos Reis. Além de Angra dos Reis, onde já foram confirmadas, infelizmente, 10 mortes, nós tivemos 7 mortos em Paraty e mais um morto na região de Mesquita. Portanto, no Rio de Janeiro, até agora, confirmados 18 mortos depois dessa chuva. As previsões, qual é a previsão do tempo, o que se espera para os próximos dias? Porque o que de pior podia acontecer agora seria uma chuvarada novamente, né? Qual é a perspectiva que se tem, coronel? Os meteorologistas dizem que há possibilidade de chuva fraca, não naquela último boletim que eu recebi. Mas como o terreno está muito molhado, qualquer chuva pode acontecer. Então, a Defesa Civil aqui de Angra dos Reis e da região do estado do Rio de Janeiro, eles estão atentos para a emissão de alertas via sirenes e via todos os mecanismos, né? Eles estão usando até carro de som. Então, todo cuidado está sendo tomado, e, é claro, a gente aproveita a audiência para dizer que não só na região de Angra dos Reis, mas em todo e qualquer lugar do Brasil onde tenha risco, as pessoas devem estar atentas às recomendações da Defesa Civil e adotar medição, porque essa é a melhor forma de se evitar mortes. E eu agradeço a oportunidade de estar nesse espaço aqui esclarecendo as pessoas sobre isso. Nós que agradecemos. Coronel Alexandre Lucas, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Aliás, estou lembrando aqui, o senhor falou, né, das pessoas não evitarem regiões de risco, enfim, para viver principalmente, mas também nesse momento, né? A gente viu até autoridades do Corpo de Bombeiros lá em Petrópolis falando, é triste falar isso, mas de um turismo que virou um turismo. As pessoas iam até lá, pegavam o carro, saíam da sua região que estão sofrendo tanto com essa tragédia toda. Coronel, muito obrigado mais uma vez, bom trabalho para o senhor e até breve. Obrigado. Muito obrigado. Coronel Alexandre Lucas falou com a gente, secretário da Defesa Nacional, falando dessa situação do trabalho que ainda acontece em Angra dos Reis. Repito, 10 mortos já confirmados. Em relação ao bloqueio da rodovia da Rio Santos, é isso que o coronel falou, né? O prefeito de Angra dos Reis, citando, fez um pedido formal, inclusive, segundo o coronel, falou diretamente com o presidente da República para solicitar que aconteça o desligamento das usinas de Angra 1 e 2, porque a rodovia, a BR-101, a Rio Santos, é a estrada, é a via de acesso às usinas, né? E também de fuga, no caso de uma necessidade, de um